Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula 03 de Física 1. Gráficos do movimento uniformemente variado e movimento vertical no vácuo. Esperamos que essa videoaula seja de grande utilidade para que os alunos que assistiram a aula presencial possam, ao assisti-la, tirar suas dúvidas e conseguir realizar as atividades que nós propusemos. E sirva também como material de apoio para aqueles alunos que não tiveram a possibilidade de assistir a aula presencial e que, ao assistir a videoaula, terão ideia daquilo que foi trabalhado em sala de aula e, assistindo com cuidado, possa entender o conteúdo trabalhado e conseguir resolver as atividades que nós propusemos. Vamos então ao vídeo. Vamos iniciar com o gráfico espaço-tempo. Veja, no movimento uniformemente variado, a função do espaço com o tempo é uma função do segundo grau. Veja que S0 é a posição no instante t igual a zero, V0 é a velocidade no instante t igual a zero e A é a aceleração. Todas essas três grandezas são constantes nesta equação. Então, S é a posição do objeto no instante t. E veja que a variável t, de tempo, é do segundo grau. Logo, a função horária do movimento uniformemente variado é uma função do segundo grau, cuja concavidade da parábola pode ser para cima ou para baixo. Neste gráfico, nesta linha em vermelho, nesta parábola em vermelho, está mostrando uma função horária com concavidade para cima. E essa concavidade é determinada, essa concavidade para cima ou para baixo, é determinada pelo sinal da aceleração. No caso aqui, a aceleração é positiva, por isso que a concavidade é para cima. Ok? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar para um objeto que realiza um M e um V, a função horária S igual a 8 menos 6 vezes T mais T ao quadrado. Vamos colocar esses dados no gráfico S em função de T para este movimento. Vamos ver. Observe que na vertical, os espaços estão em metros e na horizontal os instantes estão em segundos. Tá bom? Então vamos primeiramente determinar a posição inicial. Como é que a gente faz isso? Comparando a função horária do objeto, S de t igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado, com a função geral do espaço em função do tempo do M e o V. Quando você compara a função geral com a função do objeto, a função do espaço do objeto, você percebe que S0 é igual a 8 metros. E esse 8 é exatamente o ponto em que o gráfico corta o eixo vertical, o eixo dos espaços. Para t igual a 0, o S vale 8 metros. A velocidade inicial vale menos 6. Veja por quê? Por quê? Porque na função geral, o V0 multiplica o t. E na função do movimento, quem está multiplicando o t é o menos 6. Então, V0 vale menos 6 metros por segundo. Isso nos informa, isso quer dizer para a gente que se a velocidade inicial é negativa, é porque o objeto está se deslocando no sentido contrário da orientação positiva da trajetória. Veja que os espaços crescem para cima e a partir de t igual a zero, a partir do instante inicial, veja que as posições estão diminuindo, até que no instante t1 ele passa pela origem dos espaços e depois atinge o vértice da parábola, que é quando ele inverte o sentido do movimento. Ele vai estar numa posição SV.
posição relativa ao vértice da parábola que nós vamos calcular. A aceleração, observe que a aceleração, o coeficiente de t ao quadrado na função do movimento é 1. 1 vezes t ao quadrado. E o coeficiente de t ao quadrado na função geral é a sobre 2. Então, nós devemos igualar a sobre 2 tem que ser igual a 1 na função do movimento. Se a sobre 2 é igual a 1, então a é igual a 2. É assim que a gente determina a aceleração do movimento do objeto. Então, veja que a aceleração vai ser sempre o dobro do coeficiente de t ao quadrado na função horária do movimento do objeto. Diante desses três dados, né, S0, V0 e A, nós podemos agora, por exemplo, determinar as coordenadas do vértice da parábola. As coordenadas do vértice da parábola. Como? Fazendo a função da velocidade e lembrando que as coordenadas do vértice representam o instante e a posição em que o objeto muda o sentido do movimento. Observe que para o instante tv, na posição SV, a velocidade tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a partir do instante tv, as posições vão voltar a aumentar. Isso quer dizer que o objeto começou a se deslocar no caminho de volta, começou a fazer o mesmo percurso, só que agora se deslocando no sentido dos espaços crescendo. Ele sai da posição negativa e passa a se deslocar no sentido positivo da trajetória. Está claro isso? Não confunda essa linha vermelha, que representa o gráfico da posição em função do tempo, com o gráfico referente à trajetória, né? A gente poderia simular a trajetória desse objeto, e essa trajetória poderia ser uma linha reta. Ele está se deslocando inicialmente no sentido negativo da trajetória e depois passa a se deslocar no sentido positivo da trajetória. Então, vamos determinar o instante da inversão, o instante que ele para poder voltar. É só substituir o v de t igual a zero, por zero, né? E aí a gente encontra o tv. E aí o tv vai ser 3 segundos. Isso quer dizer que no instante 3 segundos, a velocidade do objeto é zero e ele passa, a partir de então, fazer o caminho de volta, né? Como é que vai ser? Que posição foi essa? Ora, a posição que ele ocupa no instante t igual a 3 segundos é o que nós estamos mostrando no gráfico como S do vértice, a posição referente ao vértice da parábola. É só substituir o t por 3. Então, vai ficar S de 3 igual a 8 menos 6 vezes 3 mais 3 ao quadrado, que vai dar S igual a 8 menos 18 mais 9. 8 mais 9, 17, menos 18 dá menos 1. Isso quer dizer que o SV vai ser igual a menos 1 metro. Ou seja, ele foi a posição mais afastada para o lado negativo da trajetória, foi menos 1 metro. A partir de então, a partir do instante 3 segundos, ele agora vai fazer o caminho de volta, vai passar novamente pela origem do instante T3, que a gente pode determinar, né? A gente pode determinar utilizando a equação da posição, só substituir o ST por zero, né? Porque quando ele, no instante T3 o S vale zero, e aí resolve a equação do segundo grau em T, você encontra o valor de T3. Mas você poderia, né, calcular o valor de T1 da mesma forma, né? E aí, sabendo um valor de T, você sabe o outro em função da simetria que acontece. A gente já sabe o valor de TV, que vale 3 segundos. Tranquilo? Então, olhando o gráfico espaço-tempo, nós podemos determinar as coordenadas do vértice, que vai me dar o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Vamos ver agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Ora, usando o mesmo exemplo anterior, a equação da velocidade desse objeto é menos 6 mais 2t.
Foi o que nós vimos. E aí o gráfico dessa função é uma reta. Para t igual a 0, o v vai ser menos 6, que é o v0. E aí, para um determinado valor de t que você queira utilizar, você calcula o novo valor de v. E como o gráfico é uma função do primeiro grau, você já sabe que é uma reta. Então, para t igual a 0, o v é menos 6. Então, o ponto pertence ao eixo dos v's. Para t igual a 3 segundos, o v é 0. O ponto pertence ao eixo dos tempos, ponto 3. Se você quiser, já poderia traçar a reta, mas se não, você pode atribuir outro valor a t. Por exemplo, atribuindo t igual a 7 segundos, nós vamos encontrar o v igual a 8 metros por segundo. O ponto está aqui no plano. Coordenadas 7, 8. E aí, esses pontos estão alinhados, né? Se você juntar esses pontos, você vai encontrar a reta que vai representar o gráfico velocidade em função do tempo. O que é que nós podemos obter, né, diante de um gráfico velocidade-tempo? Admita que essa equação não fosse conhecida. Se essa equação não fosse conhecida e fosse dado a você o gráfico velocidade-tempo, o que é que eu poderia obter? Então, de cara, eu poderia obter a aceleração, fazendo a inclinação da reta, né? Como? Traçando a tangente, né? Calculando a tangente de inclinação da reta, que eu poderia fazer utilizando esse ângulo, né? Neste triângulo. Veja, né? A tangente deste ângulo θ neste triângulo retângulo me dá a aceleração. Tá? Por quê? Porque a tangente é o cateto oposto, que representa o ΔV, sobre o cateto adjacente, que representa o ΔT, para esse intervalo de 3 segundos a 7 segundos. Em 3 segundos a velocidade é 0, e no instante 7 segundos a velocidade vale 8 metros por segundo. Logo, o ΔV é 8 menos 0, e o ΔT é 7 menos 3. Isso vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. A outra propriedade importante é a área limitada pelo gráfico, que é essa linha vermelha, e o eixo dos tempos. Então, aqui nós temos duas regiões, né? Essa região de verde, acima do eixo dos tempos, e essa outra região, também de verde, abaixo do eixo dos tempos. Então, a área desses dois triângulos vai me dar o deslocamento da partícula. ΔS, o deslocamento. Essa área menor, né, do triângulo menor, base vezes a altura, dividido por 2. Mais a área do triângulo que está acima do eixo dos tempos, base, que é 7 menos 3, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Então, fazendo a soma algébrica dessas duas áreas, né, nós vamos encontrar 7 metros. 7 metros é o deslocamento. Não confundir com o espaço percorrido. O espaço percorrido seria a soma do espaço que ele percorreu de 0 a 3 segundos, que foi no sentido contrário ao da trajetória, mais o espaço que ele percorreu de 3 a 7 segundos, que foi o espaço percorrido no mesmo sentido da trajetória. O deslocamento, na realidade, é a diferença desses dois, né? O que vai dar o deslocamento como sendo a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ok? Mas a distância percorrida, o que nós calculamos foi o deslocamento. A distância percorrida seria a soma dos módulos desses dois valores, o que daria 9 mais 16, que daria 25 metros, seria o espaço total percorrido. Nós calculamos o deslocamento da partícula. O gráfico da aceleração em função do tempo. Ora, como a aceleração é constante, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos para qualquer valor de A, positivo ou negativo. No nosso caso, o A é positivo, vale 2 metros por segundo ao quadrado. O que é que a área deste gráfico
vai nos fornecer a área limitada pelo gráfico e o eixo dos tempos, vai ser esse retângulo, e esse retângulo, a área desse retângulo é numericamente igual à variação da velocidade no intervalo de 0 a 7, que foi o intervalo escolhido. Poderia utilizar qualquer outro intervalo, né? Para o intervalo de 0 a 7 segundos, o ΔV, a velocidade variou de 14 metros por segundo. Então, se você quiser saber a velocidade, por exemplo, a velocidade no instante 7, é só somar, né, o ΔV com a velocidade inicial, que vai dar 8 metros por segundo. Então, a velocidade no instante 7 segundos vale 8 metros por segundo, que era o que a gente já tinha observado no gráfico velocidade-tempo. Aqui eu quero apenas ressaltar a propriedade do gráfico da aceleração em função do tempo. Tranquilo? Com isso, revisamos o gráfico espaço-tempo do MUV, o gráfico velocidade-tempo do MUV e o gráfico aceleração-tempo também do MUV. Muito importante saber as propriedades desses gráficos. Vamos agora estudar um movimento uniformemente variado, só que é um movimento particular, um movimento vertical, cuja aceleração é constante e igual a G, né? Então, quando lançamos um corpo verticalmente para cima, devemos lembrar que ele ficará submetido a uma aceleração constante, G, vertical e para baixo, de intensidade constante, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ou 10 metros por segundo, que corresponde a 36 km por hora por segundo. Como é que nós devemos interpretar este resultado? Isso aqui é o valor médio da aceleração, né? Na realidade, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, isso ao nível do mar. Mas a gente arredonda geralmente para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade do objeto vai variar, podendo aumentar ou diminuir, de 10 metros por segundo. Se o objeto está subindo, a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo em cada segundo, ou 36 km por hora em cada segundo. E se o objeto está caindo, a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo em cada segundo, ou 36 km por hora a cada segundo. Ok? O que é que nós podemos obter com as equações do N e o V quando estudarmos o movimento vertical? Então, vamos lançar um objeto para cima, de uma altura inicial h0 em relação ao solo, cuja altura é h igual a 0. Tá? Então, vamos dar uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial faz o objeto subir até atingir a altura máxima e logo em seguida ele retorna. Né? Veja que esse retorno é um instante. Né? Então, ele sobe até uma altura máxima, onde ele para, né? Por isso que a altura é máxima, porque ele atinge o repouso nesse exato instante, que eu estou chamando de T1, e logo em seguida ele volta, puxado pela aceleração da gravidade, até atingir o solo no instante T2, com uma velocidade V. Ok? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos calcular, por exemplo, o tempo que ele gasta, né? A posição que ele ocupa num determinado instante, o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, o tempo que ele gasta para atingir o solo, qual a velocidade que ele tem no solo ao chegar ao solo. Então, nós podemos calcular tudo isso utilizando a equação da posição, por exemplo. Com a equação da posição, se eu quiser saber o tempo que ele gasta desde o lançamento, no instante t igual a 0, até atingir o solo, se eu quiser determinar o tempo total de movimento até atingir o solo, é só substituir na equação da posição o h por 0, porque quando ele atinge o solo, o h é 0. Veja que a trajetória está orientada de baixo para cima, a partir do solo, né? Então, o h final é 0, o h inicial
é a altura de onde ele foi lançado, com velocidade v0. Esse v0 pode ser positivo ou negativo. No caso em que ele é lançado para cima, o v0 é positivo. Por quê? Porque a velocidade inicial coincide com a orientação positiva do eixo das posições, né? Veja que as posições estão orientadas para cima. Então, os vetores que estão apontando para cima são positivos, tá? E os que estão orientados para baixo serão negativos. E aí o V0 é positivo e o G vai ser negativo, né? Porque o G está orientado para baixo. E aí, se você substituir o H, o H0, o V0 e o G, você vai encontrar uma equação do segundo grau em T. E aí, resolvendo essa equação, você vai encontrar o tempo que ele gastou para atingir o solo. Se você quiser, por exemplo, encontrar a velocidade, encontrar o instante em que ele atinge a altura máxima, você pode usar a equação da velocidade. Por quê? Porque quando ele atinge a altura máxima, você já precisa lembrar que a velocidade dele é zero. Por isso que ele atingiu a altura máxima. Então, a velocidade final é zero. A velocidade inicial vai ser mais o V0, que deve ser dado na questão. O G é negativo, e porque aponta para baixo, e aí eu encontro o valor de T. Ó. Então, utilizando a equação da velocidade em função do tempo, eu encontro o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima. Tá bom? Se eu quiser agora, sabendo o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima, se eu quiser saber o valor da altura máxima, é substituir esse T na equação da posição. Ó. Se eu substituir o T que eu encontrei aqui, substituindo o V por zero, né? O tempo que ele gastou para chegar na altura máxima, o tempo T1. Se eu substituir esse tempo T1 na equação da posição, eu encontro o H máximo. Simples, né? Uma outra equação que a gente pode usar é a equação de Torricelli. Tá? Eu poderia determinar a altura máxima também usando a equação de Torricelli. Veja, lá na altura máxima o V é zero. Então, na altura máxima o V é zero. Se eu substituir o V ao quadrado, substituir o V por zero, o V0 vai ser menos o valor que foi dado, mas como está elevado ao quadrado, fica mais. O G é negativo porque está para baixo, então menos 2 vezes o G, que é 10, vezes a diferença, né? H final, onde esse H aqui é o H máximo, menos o H0, que foi a posição de lançamento. E aí, se eu fizer as continhas, eu vou encontrar o valor de H máximo. Eu poderia calcular o H máximo utilizando Torricelli. Tranquilo? Poderia determinar a velocidade final, V, utilizando Torricelli também. Bastava substituir agora o H por zero. Se eu substituir o H por zero, o H0 é dado, o V0 é dado, e aí eu calculo o V final. Mas eu poderia calcular o V final também, substituindo esse T pelo T2, que nós calculamos quando substituímos o H por zero. Quando eu substituir o H por zero, eu estou calculando o tempo total de voo, né? O tempo total em que o objeto fica no ar, né? Chegando à superfície da Terra, né? O H igual a zero. Então veja que com essas três equações nós podemos resolver qualquer problema, né? Tanto com o lançamento vertical para cima, como o lançamento vertical para baixo, como o movimento apenas de um determinado ponto, né? Um determinado intervalo de tempo. Então você tem todas as possibilidades para resolver os problemas envolvendo lançamento vertical no vácuo. Tranquilo? Vamos então resolver uma questão, né, para a gente poder aplicar isso. Observe o problema. Uma esfera de aço é lançada verticalmente para cima, com velocidade de 50 metros por segundo, do topo de uma torre. O ponto de lançamento situa-se a 55 metros acima do Sol. Após o lançamento, a esfera segue exclusivamente sob a ação da gravidade. Sabe-se que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Após quanto tempo a esfera atinge o Sol?
em qual instante a esfera atinge a altura máxima? Qual a altura máxima da esfera em relação ao Sol? Qual o módulo da velocidade da esfera ao atingir o Sol? Então vamos ver uma animação e logo em seguida fazer a determinação daquilo que foi solicitado. Veja, H igual a 0 no solo. A bolinha foi lançada, vai ser lançada verticalmente para cima no instante t igual a 0 da posição 55 metros, que é a altura da torre em relação ao solo. E aí ela vai atingir a altura máxima e em seguida ela vai retornar até atingir o solo. Então veja. Tranquilo? Então, ela atinge a altura máxima no instante t1 com velocidade v1 igual a 0. Por isso que ela atingiu a altura máxima. Com essa velocidade v1 igual a 0, ela retorna a partir do repouso até atingir o solo, chegando no instante t2, contado a partir de t0, né? Esse t2 é o tempo total de voo, tempo de ir mais o tempo de voltar. E ela chega com a velocidade v2, certamente maior do que v0, maior do que a velocidade de lançamento. Tranquilo? Vamos então calcular o tempo total de voo, né? O tempo total que a bolinha passa no ar. É só substituir o H por 0, né? Porque quando ela chega no solo, o H final é 0. O H0 é 55, o V0 vale 50, e aí vai ficar 0 igual a 55 mais 50 vezes T, menos o G, que é 10 sobre 2, T ao quadrado. 10 sobre 2 dá 5, então vai ficar menos 5T ao quadrado, passando menos 5T ao quadrado para o primeiro membro, né? Vai ficar positivo, o mais 50T vai ficar negativo, e o mais 55 vai ficar negativo também. Isso igual a 0. Vamos dividir toda a equação por 5, né? Para diminuir as operações, né? Então vai ficar T ao quadrado menos 10 vezes T menos 11 igual a 0. Dividindo toda a equação por 5. E agora, resolvendo a equação utilizando Bhaskara, né? A gente vai encontrar para a solução o tempo T2 igual a 11 segundos. Ok? Resolvendo esta equação do segundo grau, nós vamos encontrar uma raiz positiva e outra raiz negativa, né? Na realidade, vai ser 11 e menos 1 as raízes dessa equação. O t igual a menos 1 segundo não nos interessa, né? Então, o tempo total de movimento do lançamento até atingir o solo foram 11 segundos. Para determinar agora a velocidade, ou melhor, para determinar agora o tempo que ela gasta para atingir a altura máxima, é só usar a equação da velocidade, fazendo V1 igual a 0. 0 igual a 50 menos 10 vezes T. 10 vezes T igual a 50. T1 igual a 5 segundos. Esse foi o tempo que ela gastou para atingir a altura máxima a partir do ponto 55 metros, que foi o ponto de lançamento. Tranquilo? Agora podemos determinar qual a altura máxima atingida em relação ao solo. A altura máxima atingida. Então vamos usar a equação da posição. Esse H é a altura máxima, esse H0 é a altura do lançamento no instante t igual a 0, o V0 é a velocidade de lançamento, 50 metros por segundo, e o G vale 10. Então vamos encontrar 55 mais o V0 é 50, e o tempo que ela gastou para atingir a altura máxima foram 5 segundos. Então, substituindo o t por 5, menos 10 sobre 2 vezes 5 ao quadrado. Fazendo as continhas, nós encontramos que a altura máxima vai ser 55 mais 250, que é 50 vezes 5, menos 5 vezes 25, que dá 125. Então, a altura máxima da bolinha, 180 metros. Essa é a distância que ela se encontra do solo, não é a distância que ela percorreu. Observe que a distância percorrida por ela na subida vai ser 180 menos 55. Essa é a distância percorrida.
Não é a altura máxima. A altura máxima é 180, tá bom? Que é a distância que ela vai percorrer até chegar ao solo no movimento de retorno. Agora, com que velocidade ela chega ao solo? Eu posso pegar a equação da velocidade desde o momento t igual a zero, desde a hora do lançamento, substituindo o t por 11 segundos, que foi o tempo total de movimento. Então vai ficar 50, que é a velocidade inicial, velocidade de lançamento, menos o g, que é 10, vezes o t, que são 11 segundos. Isso vai nos fornecer menos 60 metros por segundo. Esse menos 60, esse menos é para dizer que a velocidade V2 é para baixo. E veja que para baixo os vetores são considerados negativos, né? É só olhar o vetor G. Então, na realidade, a velocidade da bolinha vale 60 metros por segundo. E o negativo é para informar que essa velocidade é para baixo. Tranquilo? Bem entendido? Posso acreditar, né? Moçada, com isso nós concluímos a nossa revisão, utilizando os gráficos do movimento uniformemente variado e o lançamento vertical no vácuo. Esperamos que essa videoaula possa ajudá-los na hora de resolver as atividades que nós propusemos. Um abraço a todos, nos vemos no próximo encontro presencial. Tchau.